A empresa parceira desta segunda edição do Ética no Dia a Dia é a Serasa Experian. E é o presidente da Serasa Experian e Experian América Latina que nos honrará com a sua palestra sobre a importância de conduzir os negócios de maneira ética. O Ricardo Loureiro foi nomeado presidente da Serasa Experian América Latina em dezembro de 2009. Desde 98, na Serasa Experian, desempenhou as funções de chefe operador e diretor de produtos, engenheiro de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Engenharia da Qualidade pela instituição. Possui o grau de mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, com mais de 25 anos de experiência em áreas de tecnologia, marketing, vendas e crédito e cobrança. Atuou em posições executivas na Credit Card e CSU Card System. Vamos receber no palco das Faculdades Integradas Rio Branco o CEO participante da segunda edição do Ética no Dia a Dia, Ricardo Loureiro. Obrigadíssimo. Aproveite o evento. Boa noite de novo. Quem merece os parabéns aqui são vocês, né? Porque realmente a essa hora da noite, né? Depois alguns de vocês certamente terem trabalhado, né? E estar agora aqui num evento como esse, enfrentando a chuva, que certamente retardou a chegada de vocês e deve ter feito o percurso bem mais complicado. Não resta a menor dúvida que vocês é que merecem o parabéns desse processo inteiro aqui. Eu me sinto muito orgulhoso de poder, de alguma maneira, até estava comentando com o professor, não servir de exemplo, mas como ponto de referência. Certas coisas vocês vão apoiar, vão gostar, outras não vão gostar ou não vão apoiar, mas, na verdade, é isso que mais importa nesse momento, é dar referência a vocês que estão crescendo, estão se desenvolvendo, né, e vão tomar conta desse país em breve. É uma oportunidade muito importante para mim poder, de alguma maneira, dar alguma contribuição e falar um pouco da empresa que eu estou ajudando, tenho ajudado há alguns anos, aí cerca de 15 anos, a se desenvolver. E uma das coisas que eu posso dizer já de antemão é que o fato da ética estar presente, né, em tudo que a gente faz, ou pelo menos procura fazer, certamente fez com que a gente se destacasse e venha se destacando nesse mercado brasileiro. E a comparação aqui, no nosso caso, é muito simples, né? A gente é muito maior, temos um resultado muito melhor que os nossos concorrentes. O objetivo não é acabar com o concorrente, nem destruí-lo, evidentemente não é isso, mas é uma medida de sucesso, é uma medida do acerto, né, que esse time que compõe a Serasa Experian tem feito. O acerto de seguir a estratégia correta, de ser capaz de mostrar ou de montar para si mesmo o time as estratégias desafiadoras e que foram, em seguida, perseguidas, executadas e que fizeram com que a gente possa gozar desse sucesso, ainda que efêmero, porque todo dia tem que ganhar o jogo. Agora, o mais importante é justamente, vocês vão ver um pouquinho disso, a questão dos valores, né, sempre comunicados, trabalhados, fortalecidos, e essa questão da ética que envolve tanto a relação nossa com o mercado, com o contexto, com o ambiente onde nós estamos inseridos, como também internamente, na nossa relação interna. Vai passar? Vai. Falar um pouquinho aqui dessa empresa que eu trabalho. É uma empresa irlandesa. Nós temos aí, no faturamento global, de cerca de 4 bilhões de dólares. O nosso negócio, de uma maneira geral, é prover informações para que as empresas tomem melhores decisões quando vão fazer negócios. E nós vamos ver que tipo de informações são essas. Temos aí cerca de 15 mil funcionários, estamos atuando em 40 países. Temos, na verdade, clientes em mais de 80. 40 nós estamos estabelecidos, mas tem uma série de produtos que são venda de softwares, consultoria, onde a gente vende para esses países, atua lá, mas não tem sede lá presente. Nós temos 3 sedes principais. A primeira é na Califórnia, numa cidade chamada Costa Mesa, cerca de 50 milhas de Los Angeles. Temos a outra em Londres e temos a outra em São Paulo. Então, São Paulo é uma das 3 sedes mundiais dessa empresa e realmente deixa a gente muito orgulhoso, porque faz parte aí de um rol de empresas bastante
diferenciadas nesse segmento em que a gente atua e permitiu que a gente pudesse desenvolver muita coisa, não só para fora, mas principalmente para dentro de casa, ajudando de uma maneira muito significativa a economia do Brasil crescer. Bom, na América Latina, nós estamos aqui, Brasil, Argentina, Chile, temos 2.600 funcionários, né? Nessa nossa região aqui, 9 países. Tem uma linha do tempo aqui, eu acho que as coisas interessantes que eu gostaria de falar aqui para vocês. A Serasa era uma empresa que era constituída, basicamente, era controlada por bancos, em 2007, nós fomos adquiridos pela Experian, que é esse grupo mundial. Eu já estou lá há 15 anos, então permaneci, evidentemente que a gente só teve o controle adquirido e continuamos desenvolvendo o nosso trabalho. Algumas interessantes constatações aqui, o que aconteceu depois de 2007, a Serasa, que trabalhava muito focalizada no mercado de informação de crédito, aquela conversa de que está no Serasa, não está no Serasa, está no pau, foi negativado, aquele negócio todo. Isso faz parte do nosso negócio, tem muitas outras coisas que fazem, e a partir de 2007 nós tivemos uma condição muito interessante de começar a variar isso. Por exemplo, não vou poupá-los aqui dos detalhes, mas nós estamos entrando agora muito fortemente na área de digital marketing, onde a gente é capaz de trabalhar na internet, trabalhar nas redes sociais, entender comportamentos a partir da rede social, a partir da atuação de cada um de nós aqui, e com isso criar insights que ajudem as empresas a fazerem melhores negócios, conhecer melhor os seus públicos, direcionar melhor suas ações de marketing e assim por diante. Nós temos aqui diversas unidades de negócio, não é? Acho que isso aqui, o importante para vocês é entender que hoje muitos grupos são separados dessa maneira, onde as finanças do grupo, na verdade, são divididas entre várias unidades de negócio. Cada unidade de negócio tem os seus desafios específicos. Evidentemente que há uma razão especial para elas estarem agrupadas, elas vão dividir uma série de investimentos, uma série de ativos, né? E tirar proveito de uma maneira sinérgica e, com isso, ganhar escala, ganhar condição de competição. Estão vendo aqui as unidades de negócio, consumers, informações sobre pessoas físicas. As empresas que querem fazer informação com pessoas físicas vão se utilizar dos produtos provenientes dessa unidade de negócio. Business information, quando forem informações sobre pessoas jurídicas, sobre empresas, né? A Serasa trabalha num processo de coleta de informações, de balanços de empresas no Brasil inteiro e assim por diante. São várias unidades de negócio, nós temos aqui a maior parte delas representadas. Nós vamos estar, daqui cerca de 2 meses, lançando uma nova unidade de negócio aqui no Brasil, que vai chamar, estou fazendo aqui um lançamento em primeira mão para vocês, ninguém viu isso ainda, chama Serasa Consumidor. Na verdade, é disponibilizar ao consumidor, que tem uma legítima necessidade de ter informação sobre si próprio, ou sobre qualquer empresa com quem ele esteja se relacionando, ter acesso também às informações que a Serasa apresenta, sobre elas próprias, sobre as pessoas e sobre as empresas com quem ela vai trabalhar. Então, você vai contratar um pedreiro, você vai contratar uma empresa que vai instalar um ar-condicionado na sua casa, ou você vai comprar um imóvel financiado, não é? Está na planta, até você receber as chaves, o que vai acontecer é que você é o credor daquela construtora. Ela pode quebrar, ela pode não ir para frente, ela pode não entregar o imóvel e a sua poupança que está ali. Nada mais legítimo do que nós estamos comprando aquele apartamento, estamos nos fiando naquela placa e estamos começando um processo de pagamentos mensais, sabemos qual é a saúde financeira daquela construtora. Isso é um exemplo, né? Mas, enfim, Serasa Consumidor vai ser uma nova unidade de negócio que a gente vai procurar desenvolver e aplicar tudo o que a gente desenvolveu para as empresas, para as pessoas também. Claro que aí vai mudar muito, porque, basicamente, o nosso trabalho vai ser focalizado na internet, baseado na oferta de soluções eletrônicas, né, que vão poder ser acessadas por computadores, os nossos smartphones e assim por diante. Vai ser uma outra pegada, evidentemente, mas a gente imagina que vai poder trazer grande benefício para os nossos consumidores.
Uma coisa interessante que eu gostaria de falar aqui, em termos da Experian, da Serasa, hoje nós temos mais de 500 mil clientes, né? Eu acho que o importante aqui é, talvez, estressar um pouquinho o aspecto da segmentação. Hoje nós nos preparamos, tivemos de nos preparar para atender desde o Banco do Brasil, que é o maior banco brasileiro, o Banco Itaú, que é o maior banco privado brasileiro, até, provavelmente, algum restaurante que fica aqui perto e, eventualmente, recebe algum cheque de pequeno valor e que, mesmo assim, precisa de ter alguma defesa para saber se vai, de fato, receber aquele cheque, se há alguma oposição àquele cheque, enfim. Então, essa pluralidade de atendimento nos forçou realmente a ter um foco muito grande na segmentação, no entendimento das necessidades do cliente, em entender especificamente que cada um desses vários segmentos que são completamente díspares, mas têm em comum a necessidade de ter mais informação para fazer negócios sem se dar mal, não é? Procurando ter mais informações para fazer bons negócios. Então, essa é uma característica importante que permeia toda a atuação que nós temos na Serasa. Agora, a gente é uma empresa, vamos dizer assim, vitoriosa, né? Temos aí cerca de 70% do mercado brasileiro nesse negócio que a gente atua. Estamos muito à frente aí do segundo colocado, como eu falei. Nosso faturamento esse ano, um negócio que a gente ficou muito satisfeito, né? Quando a Experian comprou a Serasa, a gente era o 4º birô de crédito, era a 4ª empresa dessa categoria no mundo. Tinham as 3 maiores empresas, eram empresas similares que atuam nos Estados Unidos. O que aconteceu? A gente teve alguns percalços lá no hemisfério norte, né? 2 ou 3 crises em seguida. Por outro lado, nós tivemos aqui também uma crise positiva, o mercado interno crescendo muito, né? Todo o sucesso aí dos Bolsa Família, a estabilização da economia, enfim, uma série de drivers positivos que fizeram com que a nossa economia crescesse. E o que acontece esse ano aqui, para a nossa satisfação, não para a minha satisfação, né? Para a nossa alegria, já ouviu falar nisso? Foi o fato de que a gente ultrapassou os Estados Unidos, né? Ultrapassamos os 3 birôs, as 3 empresas, uma delas a Experian, que atua nos Estados Unidos, e hoje a Serasa no Brasil é a maior empresa do gênero no mundo. Realmente é um fato bastante legal, acho que isso é importante. Como sempre, né, nós brasileiros aqui precisamos de algumas coisas para nos reafirmarmos. Certamente isso é um motivo de bastante satisfação para nós. Coloca a gente num patamar bastante interessante. Agora, essa conversa toda, ela só foi possível por uma razão, porque a gente tem um grupo absolutamente interessado, né, onde o nosso foco é de proporcionar e propiciar um alinhamento contínuo de todo o nosso esforço. Hoje o trabalho é realmente de criar um time, mais do que um grupamento de pessoas, mas criar um time que compartilhe valores, compartilhe atitudes, que privilegie atitudes que a gente acha que são importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Essas são as questões, foram os requisitos que fizeram com que a gente pudesse chegar onde chegamos em termos de desempenho nessa empresa. Esses 2 quadrinhos aqui são muito importantes para nós, né? Primeiro, a nossa visão. E é um ponto fundamental, porque começa daí a oportunidade de se montar um time de verdade, né? Esse time tem que compartilhar uma visão. Se a gente não tiver a mesma visão sobre aquilo onde a gente quer chegar, sobre o rumo que vamos dar às coisas, dificilmente nós vamos conseguir ter uma performance admirável, né? Dificilmente nós vamos conseguir deixar um legado daquilo que a gente faz. E essa é a nossa visão aqui, por exemplo. Acho que o importante aqui é mais salientar que precisamos ter uma visão em tudo que nós fazemos. Vocês devem ter as suas visões, porque estão aqui. Isso aqui é uma parte do caminho que vai chegar a algum lugar e que certamente representa a visão que cada um de vocês tem. Isso é um negócio muito relevante. A nossa, no caso, ser a primeira em cada uma dessas maiores economias da América Latina, é a nossa região, é a nossa responsabilidade. Trabalhar liderando, né? Queremos ser líderes, não queremos ser seguidores, nós queremos protagonizar as coisas, nós não queremos seguir o que os outros fazem, mas não de qualquer jeito. Inovação e transformação são coisas importantes dentro daquilo que a gente escolheu fazer, que são soluções de informação.
queremos ter, no fim do dia, sermos a primeira opção dos nossos clientes. Nós queremos agradar. Essa é a nossa predisposição natural do time. E é isso que a gente busca continuamente, né? Estar compartilhando, estar tornando explícito e fazendo com que os nossos atos realmente representem essa ideia que se tem na cabeça. A nossa missão é desenvolver e integrar conhecimento, tecnologia, serviços de informação, para poder apoiar na validação de dados, decisões de crédito e de marketing direto, gerando valor para os nossos profissionais, para os nossos clientes, para os acionistas, fornecedores e sociedade. Enfim, isso aqui, na verdade, nós queremos criar um ambiente sustentável, não é? Porque não basta ser feliz hoje, se dar bem hoje e amanhã. Nós queremos fazer isso sempre, não é? E na visão que o Douglas colocou aqui, uma visão de sustentabilidade, né? Onde a gente aqui, na vida, né, no planeta, enfim, não somos oportunistas, né? Não estamos tirando proveito de oportunidades, não. Estamos construindo essas oportunidades, tirando proveito e entrando dentro de um ecossistema, né, fazendo com que nós sejamos parte de um processo equilibrado. E, no fim das contas, é o que a gente procura fazer, porque senão as coisas vão se esgotando e esse sucesso tem fim. A ideia não é essa. Essa conversa de sustentabilidade vem por conta disso, né? Bom, isso aqui é para a gente ter uma série de coisas que a gente faz lá, trabalhamos com dados, né, dado propriamente dito, a gente desenvolve soluções que, na verdade, é tirar conhecimento desses dados, né, ter a informação, né, poder aplicar esses dados, são dados aplicados de alguma maneira, existe um conhecimento por trás deles que podem ser utilizados, plataformas de decisão, que são sistemas, a parte de consultoria, e sempre focalizado aí em alta tecnologia. Tudo que a gente faz é baseado aí em computador, internet, web e assim por diante. E muito desenvolvimento matemático também, muita modelagem matemática para desenvolvimento dessas informações a partir dos dados. Isso aqui é uma coisa muito importante, já começa... Existem aqui sinais de ética, né? Porque o que a gente quer no final do dia é atender às necessidades que os nossos clientes têm. Então, há uma predisposição muito grande nossa, genuína, né, de entender quais são as necessidades desses nossos clientes, entendendo até, como já falei no começo, que eles têm necessidades distintas, até porque são provenientes de vários segmentos distintos, portes diferentes, desafios diferentes. Como é que nós vamos ajudar o cara se a gente não entender? A gente trabalha dessa maneira, né? Essa é uma visão muito importante que a gente tem. Então, na verdade, o que nós fazemos aqui é trabalhar em todo, vocês estão vendo aqui, prospecção, concessão, gestão de carteira e cobrança. Na verdade, é um ciclo simplificado da relação de uma empresa com os seus clientes. Em algum momento, a empresa quer fazer negócio com alguém e tem que buscar esse cara no mercado. Segundo momento, eu prospectei, quero fazer esse cara virar meu freguês. Ele vira meu freguês. Eu cuido desse cara, porque ele é meu freguês, não é? Tenho um relacionamento contínuo com ele. Às vezes eu tenho alguma dificuldade, eu tenho um processo de cobrança, de recuperação. Nem todo mundo paga as suas dívidas em dia, nem todo mundo cumpre o que foi compromissado. Isso faz parte do desafio de uma empresa, né? Da prospecção à cobrança, mesmo a cobrança sendo um processo... Tem o sinistro aí, quer dizer, alguém não cumpriu, podemos até considerar aqui uma questão menos ética, mas não vem ao caso. Por alguma situação isso não foi cumprido, mas isso faz parte da realidade das pessoas, das empresas e faz parte do rol de necessidades que nós tentamos atender, que nós buscamos atender. Então, informações para cada um dessas fases do relacionamento, isso serve para que a gente, por conta disso, trabalhe identificando as oportunidades de ajudar, que tipo de informação esses caras precisam para fazer melhor esse negócio. A fraude aqui é uma questão que está muito presente o tempo inteiro e também faz parte dos produtos que nós fazemos. Então, aqui eu não vou entrar muito no detalhe, quer dizer, nós temos aqui todos os desafios que a gente tenta trabalhar no sentido, por exemplo, de atender na prospecção e aquisição, ajudando nossos clientes a segmentar o mercado,
contatar o cliente correto, né, o cliente certo, para que aquele produto possa ser dirigido a quem, de fato, vá valorizá-lo, aumentar as taxas de conversão e assim por diante. São várias, para cada uma dessas fases, o que a gente faz é se aplicar para entender qual é o desafio de negócio do nosso cliente e de que maneira as nossas informações podem ajudá-lo a tomar melhores decisões, a fazer isto, ou fazer aquilo, ou a não fazer nada. Então, para cada uma dessas situações, o que a gente faz é trabalhar na concessão de crédito, certamente é onde a gente corriqueiramente conhece mais ou percebe mais, onde a gente vai comprar alguma coisa a prazo e a loja vai consultar a Serasa para verificar se você é um bom pagador ou está em inadimplência, estando em inadimplência já revelou um sinal de insolvência, onde uma dívida a mais não vai adicionar nada, pelo contrário, vai te atrapalhar a vida ainda mais. Então, perde você e perde o lojista. Para evitar isso, então, essa consulta é feita de maneira nem que o lojista perca aquela venda, porque não vai receber, como também aquele consumidor que está dando o passo maior que a perna, efetivamente não o dê. Não é? Então, essa é uma oportunidade. Na concessão, a gente vê bem como é que é a parte mais visível do que a gente costuma verificar a nossa atuação. Mas na gestão de carteira também, né? Você quer trabalhar, por exemplo, oferecer um novo produto para alguém, ele já é seu cliente, tem um cartão de crédito da minha empresa, e eu quero aumentar o limite desse cliente. Vale a pena aumentar? Ele está me solicitando esse limite. Tem uma avaliação de risco aí que uma informação adicional pode ser importante. Uma outra informação é o seguinte, poxa, eu tenho uma série de clientes que não usam o meu cartão, né? Não estão usando, são inativos. Eu quero fazer uma ação para ativar essas contas. Quero ganhar a preferência desse meu cliente, que certamente deve estar usando o cartão de outra empresa. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso tentar buscar entender como é que esse consumidor, esse portador, esse meu cliente que tem o meu cartão está no mercado, não é? Quem tem mais atividade, quem é que está buscando crédito, quem é que está pagando, e eu elencar aqueles que, de fato, me parecem que são mais propensos a aceitar uma nova proposta. Essa é uma informação que pode orientar, portanto, uma ação de marketing de ativação dessas contas que não estão sendo utilizadas. Essa é uma maneira que a Serasa provê informação e pode ajudar essa empresa de cartões de crédito a ativar a sua carteira. Isso é um exemplo. Na cobrança também tem uma série de oportunidades que a gente pode fazer. Um exemplo, eu tenho que cobrar 1 milhão de pessoas, algumas delas não vão pagar nunca. Quem é que tem a maior probabilidade de pagar? É melhor eu ir atrás dessas que têm maior probabilidade de pagar antes do que ir atrás daqueles que não têm probabilidade de pagar. Por quê? Eu vou conseguir recuperar mais rapidamente essa minha dívida. Uma coisa é cobrar uma pessoa que deve para uma empresa, outra coisa é cobrar uma pessoa que deve para uma, para duas, para três, para quatro, para cinco. A probabilidade nitidamente muda. A gente tem condição de entender isso e transformar esses dados que a gente coleta do mercado numa informação que o nosso cliente pode utilizar para estabelecer um ranking de quem cobrar primeiro e de quem cobrar por último. Certamente isso é uma oportunidade que o nosso cliente vai ter de ter mais eficiência na aplicação do seu investimento em recuperar aquelas dívidas em atraso. Eu não quero encher vocês com esses detalhes, mas só mostrar, acho que o contexto principal, como já falei, é a predisposição de entender o que o mercado que você escolheu para trabalhar necessita, entender e admitir de antemão que esse mercado é sempre diferente, ele pode ser segmentado, ele, sim, pode ter similaridades de um segmento para outro, mas o importante é você entender isso e se predispor, a sua predisposição natural de fazer com que os seus produtos venham atender essa necessidade. É um caminho, diria, muito importante para que a gente possa esperar sucesso da nossa atuação. O nosso modelo de gestão, eu estava falando aqui em momentos antes, ele é muito focalizado nas pessoas, né? A gente costuma dizer isso, eu costumo falar isso. A gente, hoje em dia, vivemos uma crise de hipercompetição. Todas as empresas têm vários competidores, é muito difícil você competir no mercado como hoje, porque a informação flui muito rápido, é difícil você manter um diferencial que seja sustentável por muito tempo.
a informação fluindo, é fácil copiar, é fácil fazer melhor, não é? É fácil entender de que maneira é feita, adquirir uma tecnologia que, a princípio, era única e, de repente, você tem acesso. O acesso a capitais hoje permite que empréstimos sejam feitos e você consiga mobilizar rapidamente investimentos e modificar todo o seu processo, copiando o que um concorrente está fazendo bem. Enfim, são diferenciais que cada vez ficam mais difíceis de serem sustentados ao longo do tempo, não é? Tem um que é muito difícil de copiar, que são as pessoas, né? Você pode até pegar a mesma pessoa, tirar daqui e colocar lá, e certamente o desempenho dela será diferente, né? Por quê? É importante não só a pessoa, mas as pessoas. Quando eu falo as pessoas, estou dizendo o time. O time que tem que estar envolvido, o time que tem que estar alinhado, o time que tem que estar interessado, o time que tem que estar mobilizado, né, em alcançar aqueles objetivos que estão sendo propostos. Um time que tem até, evidentemente, de propor resultados, né? Quer dizer, se engajar desde o momento em que os novos objetivos, os novos desafios estão sendo fixados. Certamente esse é um diferencial competitivo que ainda se sustenta há mais tempo nos dias de hoje. E é por conta disso, claro que também porque a gente é legal, porque a gente gosta das pessoas, porque a gente, né, preza o ser humano, mas porque a nossa crença é que, desta maneira, nós vamos montar um negócio mais sustentável. Um negócio que, efetivamente, tem a maior probabilidade de durar, certo? E quando você começa a falar de pessoas, você tem que falar forçosamente de atitudes, de valores, né? Enfim, uma série de coisas que fazem parte do que pode se caracterizar por um grupo. Nós temos uma série de valores lá na Serasa Experian, que não fomos nós que inventamos. Algum tempo atrás, quer dizer, fomos nós, não digo nós que inventamos, quer dizer, não foi nenhuma inteligência superior que, são esses aqui os valores, pegou num livro e começou a fazer. Não foi nada disso. Na verdade, nós fizemos uma grande pesquisa junto aos nossos próprios colegas para que eles nos dissessem, nós em conjunto, bom, o que é que nos diferencia dos nossos concorrentes? O que é que nos faz ser diferentes? O que é que faz com que... O que é que poderia ser atribuído aí ao nosso sucesso, né? O que ajudou, de fato, a fazer com que a gente chegasse onde chegamos e estarmos na posição que nós estamos? E nós elencamos aí esses 12 valores. E esses 12 valores, na verdade, a gente acabou entendendo que eles encerram 4 atitudes principais que também o grupo considerou como as mais relevantes, aquelas que nos fazem mais fortes, aquelas que nos dão um sentido de coesão mais intenso, né? Aquilo que nos faz, talvez, até, vamos dizer assim, um pouco orgulhosos de trabalhar ombro a ombro lá na empresa. Essas 4 atitudes aqui. Ser ético, ser gente, ser empreendedor e ser excelência. É isso que a gente procura trabalhar, né? Ser ético, como falamos aqui, na nossa visão, na nossa tradução, é praticar, né, nos nossos relacionamentos padrões morais que tenham como princípio o bem de todos. Alguns valores que, para nós, né, que alicerçam essa atitude é a questão da cidadania corporativa, de fato, a gente trabalhar no sentido de estarmos cada vez mais envolvidos no nosso entorno, termos uma participação na sociedade. A questão da diversidade, nós trabalhamos isso de uma maneira muito intensa, de várias maneiras, algumas delas, por exemplo, até termos lá um programa de desenvolvimento profissional para pessoas portadoras de deficiência física. A maioria deles a gente aproveita, nem é a maioria, uma parte dessas pessoas a gente aproveita e grande parte acaba sendo utilizada por outras empresas. Tem empresas que têm que cumprir cotas, todas essas empresas têm que cumprir cotas, etc. Então, a gente acaba formando muitas pessoas que acabam indo para bancos, acabam indo para outras instituições que precisam lá cumprir a sua regulamentação. Mas a diversidade para nós é muito importante por vários motivos. Eu vou citar 2 aqui. Primeiro, a questão da inovação é fundamental. Você tem que ter cabeças diferentes, tem que ter percepções diferentes, e isso vai fazer com que, muito provavelmente, a sua solução seja mais interessante, seja mais forte, seja mais robusta, porque é composta de visões distintas sobre um mesmo objeto. Uma outra coisa muito importante
na diversidade, vou pegar esse exemplo da deficiência. Existem outros tipos de diversidade, formação escolar, experiências anteriores, enfim, a gente procura trabalhar. Mas falando especificamente disso, né, das pessoas com deficiência, uma coisa que é muito interessante é a oportunidade que nós temos dentro da Serasa de mostrar, né, para as pessoas que têm menos deficiências ou têm outras deficiências, como uma outra pessoa com dificuldades aparentemente muito maiores, né, levam a vida numa boa e encaram o dia a dia com felicidade, né, aproveitam as oportunidades que aparecem, criam oportunidades. Isso, de fato, dá para nós uma sensação muito interessante. As pessoas também, uma razão muito importante é as pessoas terem orgulho, né, de trabalharem por uma empresa que tem esse tipo de postura. Isso ajuda muito a consolidar, a fortalecer ainda mais esse espírito de time. A transparência, a gente tem uma série de exemplos, né, quer dizer, desde o presidente até o cargo mais modesto, o cargo mais simples. A gente trabalha no sentido de ter muita transparência, falar o que pensa, falar o que quer, né? Ter acesso, ter diversos meios de comunicação à disposição, ter conversas como essas aqui, que são feitas em todos os níveis na empresa, porque isso é muito importante. Transparência talvez seja o elemento que vai fazer com que todos os valores possam, de fato, saírem do aspiracional e se tornarem operantes, né? Porque existe essa transparência, porque é possível fazer com que essas informações e essa comunicação flua. Bom, eu não vou me dedicar aqui a todos eles, mas, enfim, essa questão da ética é uma coisa muito relevante para nós, está declarada nas nossas paredes, na cabeça, nos corações. A gente costuma falar muito disso, né? Quer dizer, o que nos diferencia, na verdade, não é a capacidade intelectual que nós tivemos de montar as nossas estratégias e mesmo persegui-las, mas é a maneira como nós colocamos corações e mentes atrás disso. Porque isso que, na verdade, no fim do dia, é que faz totalmente a diferença. A gente até usou esse ano aqui uma figura de linguagem, né, que era saber essas coisas aqui, decor, né? E decor, na verdade, o cor vem de core, que do latim, coração, e, na verdade, nada tem a ver com a mentalização, né, ou decoreba, ou a coisa decor. Decor, que se sabe e é capaz de se declamar, é porque vem de dentro, né, que vem do coração, e isso você não esquece. Esse decor é uma coisa importante e, enfim, faz toda a diferença. Bom, falamos já um pouquinho dessa questão do ser ético, falei um pouquinho também de como é que a gente encara isso. A gente encara isso não só da porta para fora, como também da porta para dentro, né? Na porta para fora é todo o trabalho que nós fazemos, eu já falei um pouquinho, quer dizer, de soluções que de fato possam atender e contribuir com a sustentabilidade econômica. Todas essas informações que nós provemos ao mercado, todo esse crédito que está conseguindo mobilizar a sociedade e o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira, é baseado em serviços como esse que a Serasa presta e os nossos concorrentes também. Dá sustentabilidade porque permite que as empresas possam trabalhar com mais eficiência, né? O crédito envolve uma aposta, você está dando um bem e esperando que vá recuperar ao longo do tempo a paga por esse bem. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. E a gestão desse risco é uma coisa importante, quer dizer, se de uma maneira ou de outra você fomenta o consumo, e fomentando o consumo você fomenta a produção, e fomentando a produção você fomenta o aumento de renda, o emprego e assim por diante, rodando a roda da economia, é fundamental que haja o pagamento disso, porque senão essa roda emperra, né? Você entra, em vez de um ciclo virtuoso, você entra num ciclo vicioso. Então, essa é uma oportunidade importante que nós temos de servir e a gente se orgulha de fazer isso, né, o tempo todo. Esse é um aspecto que a gente explora muito, mostrando aos nossos colegas a importância do papel de cada um. E é isso, na verdade, que nos distingue muito, né, a capacidade que a gente tem de fazer com que cada um de nós perceba a relevância e a importância
da atuação de cada um. Em qualquer ação que a gente faça dentro de casa, certamente isso tem um reflexo para fora de casa. Para vocês terem uma ideia, hoje nós participamos, em média, diariamente, de 4 milhões de negócios. São 4 milhões de negócios que, de alguma maneira, se utilizam de uma informação da Serasa Experian. Né? Desde comprar um avião até acionar ou ativar uma linha de celular no interior de Rondônia, a gente tem uma informação, a gente contribui de alguma maneira para que esse negócio se realize. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de contribuir para que as coisas fluam de uma maneira positiva. E dentro de casa, incentivar, né, práticas sustentáveis e cidadãs entre as nossas pessoas. Né? Alguns exemplos que nós temos na parte de sustentabilidade econômica, a gente trabalha muito na questão de recuperação, a gente apoia muitas ações, atendendo milhões de pessoas que, infelizmente, deram o passo maior que a perna, apresentam dificuldade em repagar as suas dívidas e, de alguma maneira, enfim, são trabalhadas aí no sentido de criar e fazerem acordos. Né? A gente trabalha dando apoio às empresas credoras, dando apoio logístico, dando apoio de informação, sem cobrar nada, com as informações que nós temos para ajudar essas pessoas de fato, se recuperarem para o consumo. Né? Isso é muito importante. A questão da inadimplência, de uma maneira geral, claro que variam muito as causas, mas falando um pouquinho aqui do meu métier, aquelas pessoas que, de fato, acabam se vendo numa enrascada, sem terem planejado isso, tem gente que planeja, né, deliberadamente faz isso, mas a maioria das pessoas gostaria de pagar, né, e quando não consegue fazer isso, entra num processo psicológico depressivo. Né? Muitas delas têm essa situação. Então, a questão da inadimplência, a princípio parece uma questão econômica, mas ela se desenvolve e se desdobra em questões sociais, de amplo espectro, que afetam relacionamentos profissionais, relacionamentos no lar e assim por diante. Quer dizer, por todos os motivos, deve ser uma situação a se prevenir, não é? Para que as pessoas não deem um passo maior que a perna, mas que mesmo assim possam se utilizar de uma maneira responsável, porque, de fato, ela permite antecipar o consumo de bens, né, e serviços, né? Antecipar antes mesmo de ter todo o dinheiro. Quer dizer, isso é uma mola propulsora importante para a qualidade de vida e para a economia. Então, a gente tem esse papel importante. A questão do Natal também trabalhando nessa mesma questão de levar informações para essas campanhas de recuperação de devedores nas vésperas do Natal, tentando fazer com que algum consumo por essas pessoas que estão alijadas do crédito, porque são devedoras, possa acontecer, né? Numa época natalina, onde, enfim, troca de presente continua sendo alguma coisa como parte da nossa cultura. A certificação digital é muito importante, a gente faz um trabalho importante, alguns de vocês é possível que tenham certificado digital. Hoje, a maior parte das empresas são requeridas a terem esses certificados digitais para manter um relacionamento com a Receita Federal nesse momento. Enfim, a Receita Federal disponibiliza uma série de serviços baseados no certificado digital via internet, sem que o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, tenha que se deslocar até a Receita Federal para tratar dos seus assuntos. Cadastro positivo, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido essa celeuma, né? Quer dizer, isso virou quase um assunto pop. Eu próprio já apareci no Jornal Nacional umas 2 ou 3 vezes, dando alguma espécie de declaração elucidativa a respeito desse assunto. É um cadastro que complementa o que nós temos hoje, que é um cadastro negativo, né? E o cadastro positivo permite justamente qualificar melhor as pessoas, mostrando o seu comportamento positivo. E as pessoas que têm boa reputação, na verdade, acabam tendo a oportunidade de atraírem mais a atenção das empresas que querem vender mais para essas pessoas, né? E num ambiente competitivo como o que nós temos, o que se percebe é que as empresas, para pessoas de boa reputação creditícia, começam a oferecer melhores ofertas. Então, tudo isso que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, né, rebaixando os juros aí por uma pressão legítima da presidente, estão fazendo, né? Na verdade, o próximo passo que se prepara é justamente fazer com que, sim, as instituições financeiras
comecem a tratar as pessoas de uma maneira segmentada. Porque se eu não tenho uma reputação positiva, e vocês têm, e por conta dos prejuízos que eu dei, todos nós vamos pagar um juro mais elevado, isso não parece uma questão muito ética, economicamente totalmente censurável, né? Se existe a possibilidade de entender que eu, sim, tenho um risco maior do que vocês, então é justo que se ajuste uma taxa de juros a vocês que seja condizente com o risco que efetivamente vocês apresentam. Essa é a mecânica do cadastro positivo e é isso que vai fazer, na verdade, que taxas de juros possam abaixar. Não é para todo mundo, não por milagre nem por decreto, mas para aquelas pessoas que efetivamente apresentam, porque têm uma reputação positiva, um menor risco. Por conta disso, podem oferir essas menores taxas. Os bancos tiveram aí uma certa inércia de adotar isso, né? Porque as nossas taxas são tão grandes enfim, e a gente, na verdade, o insucesso do mal pagador de ontem, eu boto no preço do bom pagador de amanhã, e a gente, às vezes, aqui como consumidor, ainda não evoluiu tanto, né? Não questionamos tanto quanto deveríamos os nossos direitos, às vezes ficamos aguardando ou esperando uma certa ética dos negócios que, na verdade, também não ocorre. O fato, em relação ao cadastro positivo, é que eu acho que houve aí uma mobilização importantíssima da presidente, que deu uma sinalização política, que é o papel dela, como líder, como comandante, dá o tom da batucada, e agora a turma começou a correr, né? E vai ter que correr, porque é desse jeito que vai acontecer o negócio. Muito bom, acho que é uma mostra de... Tem muito a ver com ética atrás disso, muita coisa, porque o cadastro positivo, na verdade, é um projeto de cidadania. Nos Estados Unidos, a gente fala aqui muito do mal, né, do mal pagador que toma. Eu mesmo falei aqui, talvez tenha até passado essa imagem, mas o cara foi lá, deu o passo mal com a perna, né, e pá, não sei o quê. Na situação que nós temos hoje, talvez a gente possa até considerar dessa forma, né, mas a pretensão que se tem é que, quando um consumidor toma um crédito superior àquilo que ele tinha capacidade de tomar, o credor é parceiro dele, é cúmplice dele nesse processo. Ele não devia ter dado aquele crédito para ele, porque ele deveria saber de antemão que ele não tinha condição desse repagamento. Essas são decisões judiciais que o mundo mais maduro, para não dizer desenvolvido, já adota, não é? E essa é uma postura ética. Né? É uma postura ética importante. E eu acho que nós estamos indo nessa direção, e o cadastro positivo vai dar a condição para que isso fique claro, não é? E que os direitos do consumidor, de não ser endividado, de não ser induzido, de não ser coagido por propaganda ou por qualquer tipo de manobra, né? Até mesmo dos vendedores, a assumir uma dívida superior à que ele deveria, do que ele poderia, de uma maneira prudente. Então, acho que temos aqui também um exemplo de ética nos negócios muito importante. Em termos de práticas sustentáveis e cidadãs, a gente faz um trabalho chamado Sonhos Reais. A grande parte do problema do crédito, do problema da inadimplência, ele se dá por descontrole doméstico, né? Descontrole doméstico no sentido de ter um orçamento de despesa, saber o que é que pode ser destinado a se gastar e o que não pode. Sonhos Reais é um programa que nós desenvolvemos com base no nosso processo de voluntários lá na Serasa. Nós temos aí algumas centenas de voluntários, onde nós aplicamos em escolas, normalmente de periferia de grandes cidades, normalmente em escolas públicas, ensinando os pais das crianças, não é, práticas de gestão e controle de orçamentos domésticos, né? Quer dizer, a famosa educação financeira. Então, nós ministramos essas aulas, são 8 sessões, onde se estabelece aí um ciclo durante finais de semana, e a ideia é preparar os pais e professores dessas escolas para que eles
tendo discernimento a respeito desse tema, possam propagar isso para as crianças, né? E fazer com que talvez a próxima geração saiba lidar mais com essa questão financeira, com essa questão do crédito. Campanha do agasalho, nós temos aí uma série de participações também dessas mais, vamos dizer, tradicionais, né? Em termos de material escolar também, uma série de participações que nós fazemos para a doação de, nesses casos de calamidades públicas, mesmo internacionais. Temos o Dia do Voluntário, apesar de todas as ações de voluntário, né, que nós fazemos ao longo do ano, são fixas, né? Nós temos um dia no ano, normalmente em novembro, onde todas as agências do Brasil e a sede desenvolvem um programa de voluntário. É um símbolo, na verdade. Então, o que se faz nesse dia, normalmente, é se visitar um asilo, ou uma escola, ou uma casa de recuperação, enfim, dos mais variados problemas, pessoas com problemas, e a gente dá um tapa geral lá. Então, vão lá 400, 500 pessoas. A gente, na verdade, organiza uma grande festa. Na verdade, o objetivo é simbolizar e cristalizar um dia e honrar esse conceito do voluntário. E o que nós fazemos é dividir essa turma gigante aí em, vamos dizer, workshops, né? Um vai cuidar da jardinagem, outro vai pintar, outro vai fazer 5S, que é a arrumação das tralhas, que é uma quantidade de lixo impressionante que esse pessoal tem condição de guardar. Dependendo da situação, tem pessoal que trabalha com entretenimento, ou de crianças, ou de idosos, depende do ano, onde a gente vai. E nós temos também as nossas agências, claro que são menores, tem atividades mais específicas, mas também sempre focalizadas nesse dia. Nós fazemos aí uma grande festa, uma vez por ano, que serve somente para uma celebração e para manter esse espírito vivo, todo mundo ao mesmo tempo. Já falei do programa Serasa Empregabilidade de Pessoas com Deficiências Físicas, né? E, enfim, é isso. A questão de ser gente, ela trabalha muito, né, na questão da ética, né? E aí é um pouco, talvez, trabalhar um pouco mais a parte de dentro, né? E aí nós temos aí esses 3 valores. A questão do desenvolvimento humano é um valor nosso. A gente trabalha para fazer com que o potencial de cada um dos nossos colegas realmente se estabeleça, né? Quer dizer, se realize, né? Destampar as panelas para fazer com que, de fato, a alma de cada um possa se desenvolver mais. Esse é um trabalho contínuo nosso de desenvolvimento de líderes, né? Desenvolver lideranças que sejam capazes de promover esse tipo de abordagem sobre seus liderados. A mentalidade de liderança, que é justamente o que eu acabei de falar, trabalhar e mostrar a importância, né, do líder no trabalho de condução de todas essas pessoas, e uma linha orientada a pessoas. A nossa administração ela é genuinamente focalizada nas pessoas. Vocês viram naquela metáfora anterior, onde as pessoas estão no centro do nosso modelo. Todo o resto está em volta, as máquinas, os processos, os bens, enfim, o resto está em volta, mas as pessoas é que fazem o negócio acontecer. Então, a orientação a pessoas é um foco absolutamente importante. Como é que nós fazemos isso? Nós temos a nossa área de recursos humanos. Para começar, não chama recurso humano, porque pessoa não é recurso. A gente chama de desenvolvimento humano. E ela está baseada nessa metáfora aí, que é provável que vocês estão enxergando bem, espero. São 6 macroprocessos que nós chamamos, né? Tem essa banda laranja aqui, ou amarela, que é a parte de desenvolvimento profissional. Tem essa banda do lado de cá, que é desenvolvimento pessoal. Nós temos a nossa cultura organizacional, né? Grande parte da nossa cultura é o que vocês viram, a maneira como vocês viram eu falar aqui da empresa, né? Isso faz parte da nossa cultura. Vocês vão encontrar as pessoas falando mais ou menos desse jeito que eu falei aqui, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Ou o que eu falei faz parte da nossa cultura. Esse é o jeitão que a gente entende as coisas que a gente faz. E o outro macroprocesso é a liderança. Na verdade, a nossa área de desenvolvimento humano toca esses processos, esses macroprocessos. O que está subentendido nesse quadro aqui é que a gente trata as pessoas como um indivíduo. A pessoa não é profissional
ou é pessoa, melhor dizendo, o indivíduo não é profissional ou pessoa, ele é o mesmo. Se ele demorou, como eu vi outro dia, né, para ir da cidade de Tiradentes até o Brooklyn, 3 horas por dia, mais 3 para voltar, é essa pessoa que está lá da empresa para trabalhar. Não tem profissional e pessoal. Então, essa questão do equilíbrio, primeira percepção disso, do indivíduo, indivisível. E segundo, a questão, ou o foco, o nosso objetivo de fazer com que isso seja equilibrado, está por trás dessa conversa aqui, né? Então, nós temos aqui, na banda amarela, do desenvolvimento profissional, vários processos, né? Alguns deles estão aqui. Por exemplo, o processo de atração e retenção de talentos, o nosso foco em remuneração e benefícios, a questão da performance potencial, que nós chamamos de matriz de talentos, como é que as pessoas estão, o que falta para melhorar, qual é o próximo passo, em que pé eles estão, o plano de sucessão, coaching, escola de negócios, escola técnica, coisas que a gente desenvolve, ou poderíamos dizer aqui a parte profissional. São processos focalizados que têm as pessoas, evidentemente, como centro de atenção, mas para cada um desses temas aqui. Na parte de desenvolvimento pessoal, o que é que nós estamos procurando? Dar saúde e bem-estar. Não num processo paternalista, não se trata disso. Nós somos competitivos, nós temos objetivos, se os objetivos não são alcançados, se a pessoa não quer partilhar da visão, está convidada a participar dos quadros do concorrente, não tem problema nenhum. A gente é claro. Agora, a gente sabe, como líderes, que a gente tem que montar lá dentro da empresa um ambiente onde as pessoas possam ser felizes. Não tem cliente feliz com empregado infeliz. Não existe isso. Não existe. Então, o ponto de partida é esse. É fácil falar, difícil fazer, mas a gente tem uma tentativa cotidiana para que isso aconteça. E mais do que falar, a gente realiza, a gente faz e age em consistência com isso, né? Então, do lado aqui, nós temos aqui um foco em aumentar conhecimentos e habilidades, do outro lado aqui, a saúde e bem-estar, nesses processos aí. Então, nós temos lá um foco importante em promoção da saúde, temos um ambulatório gigante, fazemos uma série de coisas lá, ambulatório dental, ambulatório da mulher, que, enfim, faz dezenas, centenas de exames preventivos na mulher. Nós temos a nossa Olimpíada, toda a parte de assistência social, concursos culturais, enfim, tem uma série. Temos até uma escola de arte e cultura porque tem instrumentos musicais, tem canto coral, tem circo. São oportunidades que a gente oferece, não é? Evidentemente que nem todo mundo vai participar da escola de circo, nem todo mundo quer, não é? Nem seria possível, nem na academia de ginástica que nós também temos. Mas isso é importante para aqueles que quiserem, tiverem interesse, participarem, poderem participar. Os outros que não participam, porque não querem, porque não precisam, porque não curtem, não tem problema. Eles gostam que a empresa tenha isso e valorize essa maneira de tratar as pessoas. Quer dizer, de um jeito, quando você faz uma academia que é capaz de atender 70 pessoas, você não está só atendendo as 70 pessoas, você está atendendo a toda a comunidade. Toda a comunidade sabe que aquilo lá é importante e que a gente está trabalhando naquela direção. E a gente, evidentemente, fortalece o time também por causa disso, não só porque só tem 70 que vão fazer ginástica. Enfim, a parte da cultura organizacional é muito importante, né? A gente trabalha muito essa questão de clima, essa questão toda do jeito que a gente faz, né? Cultura tem uma gracinha que se costuma dizer, a cultura da empresa, né, é aquilo que você faz, né, quando o teu chefe não está olhando, né? Essa é a cultura. Se isso está alinhado com os objetivos da empresa, legal. Se tiver desalinhado, ruim. Ou seja, precisa de um capataz, precisa do antigo chefe para o negócio acontecer, né? Nós nem falamos que temos chefe lá. A gente até, de uma maneira forçosa, a gente não chama ninguém de chefe lá. Não precisa de brincadeira, mas nós somos líderes. Líder.
O líder lá, nós temos uma visão bastante importante do líder. Nós desenvolvemos os líderes em 3 dimensões. A gente tem o líder gestor, né, que é aquela conversa mais objetiva do líder, das contas, performance, eficiência, etc. e tal, plano, disciplina. Mas também tem outras 2 dimensões que a gente espera e forma os nossos líderes para que eles atuem. Uma é o líder educador e outra é o líder transformador. Então, gestor, transformador e educador são as 3 dimensões onde a gente atua. Educador, porque, enfim, sempre a gente tem o que aprender e sempre tem o que ensinar, e o líder tem esse papel. E transformador, vocês lembram da nossa visão, a gente quer inovar, a gente quer ser diferenciado pela inovação. Então, temos que ter nego transformador lá, né? Não dá para ser diferente, senão não vai se inovar nada. Essa cultura organizacional, portanto, ela dá o substrato, né, a essa borboleta que não está aqui no quadro, mas apareceu, e, na verdade, a liderança tem esse papel aqui de tentar impulsionar e liderar esse conjunto de pessoas acionados, né, desta forma, em direção onde a gente quer chegar, que lá na frente vai encontrar com a nossa visão. Falei para vocês da felicidade no trabalho, mas não é brincadeira não, nós temos lá um negócio chamado índice de felicidade. A gente faz esse trabalho de uma maneira amostral. A cada trimestre nós fazemos uma pesquisa com todos os nossos empregados, na verdade é cada trimestre, onde eles respondem 4 perguntas básicas. Aqui estão 3 delas, nós estamos introduzindo mais uma. O quanto você é feliz por trabalhar na Serasa Experian, o quanto você é feliz por trabalhar na sua área, o quanto você é feliz por trabalhar com o seu líder. A 4ª pergunta que nós estamos introduzindo aqui é uma que a gente faz para os nossos clientes. Você recomendaria a Serasa Experian para um conhecido ou amigo? Nós fazemos essa pergunta para o cliente, a gente chama isso aí de NPS. Os caras que respondem sim, os caras que respondem mais ou menos não sei, e os caras que respondem não. A gente pega os caras que responderam sim e diminui dos outros, né? Isso a gente chama de um Net Promoter Score, quer dizer, quantos caras a mais do que esses aqui nós temos. E a gente vai acompanhando isso aí. Isso é uma estatística mais ou menos aceita aí no mundo inteiro e serve para comparar como os clientes percebem as empresas. Nós estamos fazendo isso com os nossos empregados, né? E, evidentemente, que nós temos uma pesquisa anual grande, né, com 90 perguntas, que fala um monte de coisa, pergunta, etc. e tal, que permite que, enfim, que se detectem questões mais detalhadas, né, que planos de ação possam ser direcionados, porque, apesar disso que eu estou falando aqui, a gente está longe de ser perfeito. A gente quer ser excelente, mas a gente sabe que não vamos chegar lá nunca. Todo dia tem coisa para fazer nessa direção. Esta daqui, ela na verdade não serve para esse tipo de modelo, né, de profundidade, de plano de ação, mas ela dá uma sensação do humor da tropa muito boa. E com isso, evidentemente, qualitativamente a gente entende o que está acontecendo e mesmo assim e consegue atuar, consegue entender nesses 3 pontos aqui. Principalmente na questão do líder, normalmente a questão do líder é aquela que é mais exigente. É aquela onde o pessoal é mais contundente. Porque o líder não está, né, pisando na bola, não está tratando da forma adequada, a gente rapidamente detecta esse tipo de situação e consegue trabalhar. Tem aqui algumas medidas aqui, que 84% de engajamento, quer dizer, isso aqui, tá. E o nosso índice de felicidade aí é 8,2, né? Em 10, a gente está com uma média aí de 8,2 nesse índice de felicidade. É um número bom, né? De 0 a 10. Quando eu ia à escola, em provas de 0 a 10 eu tirava 8,2, eu ficava contente. Mas a gente vê que nitidamente tem sempre um espaço para melhorar. Isso é uma média, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, né? E aí a gente consegue trabalhar para aperfeiçoar o processo. Esse NPS é o que eu acabei de falar para vocês, os promotores, os mais ou menos e os que detratam. E aqui vem uma situação muito legal para nós, que é aquela conversa do funcionário feliz faz cliente feliz. E funcionário infeliz faz cliente infeliz também. Então, a gente atribui, né, grande parte do sucesso que nós temos, vocês estão vendo aí 57%,
E desse lado aqui vocês estão vendo algumas... Deixa eu ver se tem mais uma média aqui. Não, não tem. Eu já estou acabando, viu, gente? Calma aí. Isso aqui são as nossas outras regiões. Quem faz essa avaliação aqui, quem inventou essa conversa aqui, foi uma empresa chamada Bain & Company, que é uma das grandes consultorias globais aí a parte estratégica, como McKinsey e outras tantas aí. E eles têm um benchmark mundial. E a gente está se comparando aqui ao que acontece na América Latina de uma maneira geral, na América do Norte. EMEA é uma sigla que quer dizer Europa, Middle East e África, e Asia Pacific, UK e Irlanda, que é outra região que eles avaliam. Enfim, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que estamos comparando o nosso resultado de 57%, em relação a esses outros aí, o que nos deixa muito felizes. Isso quer dizer que os nossos clientes, de uma maneira geral, nos recomendariam, e a nossa média comparada ao mercado, ela é superior. É claro que a gente quer sempre melhorar, é claro que a gente quer ser perfeito, só que a perfeição custa cara, né? Custa caro. Se a gente for melhor que o concorrente, já está bom, né? Porque nós estamos num mundo competitivo, como vocês ouviram eu falar. A gente tem esse processo muito bom. Uma outra situação muito relevante aqui, que na verdade é conjunto, é resultado de toda essa conversa que eu falei aqui, principalmente da questão das pessoas, é o crescimento de receita que nós estamos falando. Assim, numa avaliação composta, aí nós temos crescido aí a mais de 17% ao ano, desde esse FY aí, é fiscal year, é o ano fiscal de 2008, e em termos de lucro propriamente dito, medido aí pela medida de EBIT, também nós temos tido aí um crescimento fantástico, 36% praticamente. E o que eu queria dizer para vocês é que grande parte disso, né, espero que tenham notado, eu me esforcei nisso, não tenho o brilho, né, para me referir à questão ética, né, com os mesmos conceitos que o Douglas certamente poderia fazer, mas o que eu tentei dizer a vocês aqui é que todo esse sucesso que a gente foi capaz de colocar, eu não vim aqui falar bem da minha empresa, porque vocês não são nem meus clientes, enfim, não é esse o meu objetivo, mas é dizer, né, e confirmar para vocês firmemente que um caso de sucesso como esse, né, certamente só tem esta forma, este formato, só tem esta intensidade, porque efetivamente está baseado fundamentalmente em relacionamentos éticos, né? Tanto do ponto de vista da porta para fora, do portão para fora, quer dizer, em relação aos nossos clientes, em relação ao governo, em relação à sociedade em geral, como do portão para dentro em relação aos nossos funcionários, aos colaboradores. Tratamento digno, com transparência, onde todo mundo tem capacidade de entender para onde vai, o que está fazendo, qual a relevância do seu trabalho, que, em última instância, é o que faz a gente levantar da cama todo dia e enfrentar as agruras, né, do nosso cotidiano. Não sei se tem espaço para perguntas, se tiver, o Douglas vai me dizer. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, e eu vou aplaudir vocês pela boa vontade, pela generosidade de estarem aqui e por estarem investindo no futuro de cada um de vocês. Parabéns. Ricardo, eu quero também entregar a você uma pequena lembrança do nosso agradecimento de tê-lo aqui conosco. Por favor. Eu agradeço.